Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Presidenciais 2021. Conversas improváveis entre os cronistas do Público e os candidatos presidenciais. Olá, viva! Bem-vindos a mais uma conversa improvável do Público, hoje com Vitorino Silva, o candidato mais popularmente conhecido como Tino de Rãs, e a nossa cronista Carmen Garcia. Já tivemos várias conversas, nós convidámos todos os candidatos presidenciais para estas conversas improváveis. Já tivemos João Ferreira com Pacheco Pereira, Miguel Esteves Cardoso com Marisa Matias, Maria João Marques com Ana Gomes, Marcelo Rebelo de Sousa com Susana Peralta, e vamos ter André Ventura com Francisco Mendes da Silva. Só o candidato Tiago Meia Gonçalves recusou debater com o nosso cronista, historiador Manuel Loff, alegando dificuldades de agenda. A partir de agora eu vou dar a palavra à Carmen Garcia, que vai falar com Vitorino Silva. Bem-vindos aqui às nossas conversas improváveis. Olá Carmen, olá Ana e olá Público, que é um jornal de referência e que eu sempre posso leio. Mas leio mesmo, e que leio há muito tempo, desde que ele foi fundado. Tino, olá. Olá. Eu se calhar vou tratar por Tino, se não incomodar. Eu já sei que tanto faz, não é? É preciso é que seja com carinho. É com carinho. Não, e eu quando digo que há 5 anos as pessoas chamavam pelo outro, o candidato provisório, agora até tenho um dilema porque tenho 2 nomes. As pessoas podem votar no Tino de Rãs, que foi a comunicação social que criou, e o Vitorino Silva, que foi o meu pai e a minha mãe que me deram o nome. Não há fome que dê fartura, mas é verdade. Mas um é o outro. Pronto, eu gosto mais de Tino, acho mais simpático. Tino, eu gostava de começar esta conversa por fazer uma pergunta assim muito direta. É suposto isto serem conversas improváveis, não é? E, portanto, eu acho que vou trazer aqui alguns pontos improváveis. O primeiro de todos, que talvez já lhe tenham perguntado, imagino que sim, acha que de alguma forma os outros concorrentes, os seus adversários, acabam por subestimá-lo um bocadinho? Não, isso é problema deles. Há uma coisa que eu tenho a certeza: o quadradinho de voto vai ser do mesmo tamanho, as urnas vão abrir para todos ao mesmo tempo, e sou português igual a eles, à mesma cota. Acredito que haja alguns que olhem para mim assim com desconfiança, porque pensam que sei há um saber, que é o saber da academia, e eu defendo que os 2 saberes são importantes: a escola da vida e o da academia. Porque o melhor pão é que tem mistura, e eu acho que alguns olham para mim assim com desconfiança, pronto, olhando só para os defeitos, mas esquecendo-se que eu também tenho virtudes. Pronto, eu não me importo que as pessoas reparem nos meus defeitos. Eu acho graça que antigamente as pessoas olhavam e faltavam 2 dentes, as pessoas não dizem que têm 30 dentes, depois até dizem gagueja, não dizem, até dizem umas verdades. Eu respeito quem repara mais naquilo que nos falta, mas eu gosto de reparar no pouco que as pessoas possam ter. Eu valorizo mais o que as pessoas têm do que aquilo que as pessoas não têm. Há uma coisa que me faz muita confusão, é? Nós passamos o tempo, nós portugueses, não é? Passamos o tempo a pedir caras novas na política, ideias novas, projetos novos, mas depois quando eles aparecem, efetivamente, não é? Temos sempre esta tendência de procurar falhas e defeitos e crítica. Queixamos-nos que são sempre os mesmos, mas acolhemos muito mal as caras novas. Eu, por acaso, acho isso. Tino, e sobre isso que me estava a dizer, qual é que o Tino acha que é a grande vantagem que o Tino tem em relação aos outros candidatos? A grande diferença? É a noção das minhas limitações. Eu tenho a noção das minhas limitações. E quando uma pessoa tem limitações, tem margem de progressão. Eu gosto muito de progredir. E há muitos que olham para mim como eu não posso progredir. Porque eu não posso abrir do zero e crescer. Agora, aqueles políticos que sabem tudo, ou que pensam que sabem tudo, não sabem nada, porque ninguém sabe tudo. A minha principal arma, acho eu, é ter a noção das minhas limitações. Então, e há uma crítica que eu já vi ser feita algumas vezes nas redes sociais, que é o Tino poderia eventualmente não estar à altura de nos representar internacionalmente, não é? Daquelas situações mais protocolares. O que é que o Tino responde a isso? É um bocadinho dentro deste sentido que aprenderia seguramente? Não, o que eu digo é isto. Eu já disse isso muitas vezes, que o meu prato preferido é línguas de bacalhau.
E a língua que eu mais gosto é o português língua. Foi a única coisa que os políticos deste país ainda não venderam. Senão os chineses já tinham comprado, os americanos. Só que a língua não é dos políticos, é nossa. É nossa. Dos portugueses no mundo. A nossa língua é o português e o austrolado. Eu não posso esquecer que foram os portugueses, mas apesar o grande muro abaixo. O grande muro deitado abaixo não foi o muro de Berlim. Foi passar o Cabo da Boa Esperança. Né? E falávamos em português. E é uma coisa que eu tenho a certeza. Eu vou falar sempre em português, porque fico muito triste quando vejo os nossos políticos que têm uma língua que é o português e o mirandês também. Eu também gosto muito de mirandês, que é uma língua oficial, que é uma língua de Miranda. E há muitos portugueses que não sabem que Portugal tem duas línguas. Ok? E eu fico muito triste quando vejo, por exemplo, o Marcelo chegar à Inglaterra ou à América e falar em inglês. Se o Trump se vier cá o Boris Johnson, não falam em português, falam em inglês. Nós temos que defender o que é nosso. E eu começo por aí. Eu não tenho problemas nenhuns em falar sempre em português, para os portugueses do mundo, porque se eu falar para os portugueses do mundo, eles vão me entender. Mas depois também tenho respeito por todas as profissões. E há uma profissão que eu respeito muito, que é a de tradutor. E há muitos portugueses políticos querem acabar com a profissão de tradutor. Há universidades portuguesas que têm o curso de tradução. Ou seja, no Parlamento Europeu há várias línguas, ninguém sabe as línguas todas. Há alguns que são eleitos para o Parlamento Europeu e que só sabem falar em português e estão lá durante 15 anos e 10 anos e 5 anos. Agora, há tradutores, por amor de Deus. Agora, algum dia eu vou ter que ter vergonha de defender o maior património que temos, que é a nossa língua. Sim, eu também acho que a língua é o grande património do povo, não é? O Mário Soares também não sei grandes línguas. Há muitos países do mundo, né? Alguém sabe mandarim e vão à China, eu já os vi na China e eles, se quiserem, entendem-nos. Os portugueses foram os primeiros a ir para a Índia, a ir para Timor, para Malaca e para Goa, não sabiam a língua, os dialetos, e a África, muitos dialetos, e sempre nos entendemos, nunca nenhum português morreu à fome em lado nenhum. Sabe que E há portugueses que não falam os portugueses, pronto, que são os mudos, e que eu respeito muito, está a perceber? Eu respeito mesmo muito, e é português como eu. Eu tenho um filho, o meu filho mais velho é surdo profundo, e agora tem 4 anos, tem um implante coclear, mas os tradutores, neste caso não são tradutores, não se chamam tradutores, chamam-se intérpretes, não é? Os intérpretes de língua gestual são grandes aliados e, portanto, sim, se há pessoa que sabe a importância do papel do intérprete ou de um tradutor, acredito que são os familiares de surdos. Eu tenho uma filha, isto assim, que eu estudei comunicação e andei na faculdade e fiz umas cadeiras e falta-me o inglês. As pessoas queriam passar, mas quem vai passar não vão ser as pessoas, sou eu. Porque eu não quero ter o diploma, senão já tinha. Eu quero aprender inglês e eu vou aprender inglês, mas há outras coisas prioritárias. A vida é feita de prioridades. Eu sei que não vou saber tudo, ok? Mas sei que não sou. O povo não é burro e o povo aprende. Agora, burro velho não aprende línguas. Mas mesmo os burros velhos, se esforçarem, conseguem. Isso eu também acho. Eu acho que isso do burro velho não aprender línguas não é assim tão verdade. Eu, por acaso, já que estamos a conversar, uma coisa, a minha família paterna é da família do lado do meu pai, veio de Espanha, portanto são espanhóis. Pá, cada vez que eu ouço o nosso primeiro-ministro começar a falar espanhol, eu juro que o meu coração se aperta. E eu só penso, mas porquê é que ele não fala em português? É porque depois aquilo às tantas fica um portunhol tão horrível. Não, para se armarem. Não é? E para se armarem, às vezes é para se armarem. Ou se porque assim, eu ficava contente que o Marcelo, quando fosse ao Vaticano, quando fosse a todos os países do mundo, falasse em português. Fico triste, mas fico triste. E fico contente quando o Cristiano Ronaldo fala em português, o Mourinho ganha prémio e fala em português. E também que são portugueses de respeito, ok? Eu fico muito orgulhoso quando vejo o Cristiano, ele não marca só golos em português, também fala em português, é a língua melhor do mundo, fala em português. E há muitos para se armarem, está a ver? Falam para se armarem. Mas às vezes corre-lhes muito mal, porque ele realmente está a língua até agora de vergonha. Ótimo, eu não queria... Pronto, o Tino sabe, não é? Eu sou enfermeira, neste momento estou a trabalhar naquilo que as pessoas decidiram convencionar chamar linha da frente, apesar de que a linha da frente somos todos, não é? Porque para alguns colegas terem saído para os serviços Covid, quer dizer que os outros tiveram de fazer um esforço suplementar nos serviços onde estavam. E eu não vejo como é que a gente nesta conversa possa fugir ao tema da pandemia, não me parece. Os números de hoje foram o que já se esperava, não é? Foram assustadores. Se nós fizermos uma proporção, estes 219 mortos são 1000 e tal mortos, é o mesmo que 1000 e tal mortos em Itália. Hoje tivemos 14.647 casos. Eu gostava de saber se o Tino tivesse neste momento, hoje, ao dia de hoje,
no lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que o Tino já teria feito ou insistido, pedido ao governo para fazer diferente? Primeiro, eu não ouvia os políticos não estão na linha da frente, estão bem lá atrás, muito lá atrás. Eu ouvia a linha da frente. Ou seja, eu quando vejo os médicos e os enfermeiros, eles tentam a pedirem para fecharem as escolas, os políticos estão à espera de quê? Porque vocês têm dados que nós não temos, vocês estão mesmo ali, muito perto da realidade. E há muitos políticos que estão distraídos, estão muito longe da realidade. Muito longe da realidade. Eu ouvia os médicos, os enfermeiros, os centros operacionais, quem está na linha da frente, e dava-vos voz. Quando vocês pedem para as escolas fecharem, eu não é que está mesmo mal, vocês sabem que sim, está mesmo mal. E ainda andam aí muitos políticos distraídos. E nesta campanha, aí é que estão distraídos. Eu estou em casa, porque eu recebi uma mensagem do Serviço Nacional de Saúde para ficar em casa, para me proteger a mim e proteger os outros. E fico triste quando ainda há políticos que ainda não receberam essa mensagem. De certeza que mandaram a mensagem. Muito, muito triste, e acho que presta um mau serviço, um mau exemplo ao país. Porque eles têm que ser à terra, não vale tudo. Está a ver, os portugueses contam pessoas, porque há políticos que gostam de mostrar gráficos. Eu não gosto de gráficos, eu gosto de pessoas. E as nossas pessoas estão a ser maltratadas. Eu, quando queria adiar as eleições, e no anúncio que fiz no dia 7 de setembro, no Porto, no Palácio de Cristal, no Pavilhão Rosa Mota, toda a gente se riu, não me levaram a sério, porque eles não sabem o que é o frio de janeiro, eles não sabem que em janeiro as árvores ficam sem as folhas, há menos oxigênio. E o Covid... Eu fiquei muito triste quando vi o nosso Presidente da República dizer que não conseguiram prever esta terceira vaga, quando nós vimos a avisar sobre esta terceira vaga há meses, não é? Nós estamos há meses a avisar que isto ia acontecer. Nenhum comentador, ninguém comentou, não tiveram coragem, porque eles sabiam que eu tinha razão. Depois, eu não desisto, não sou um homem desistido de baixar os braços, não é porque desisti nunca. Eu marquei uma audiência, porque sou o líder do Partido RIR, que é o Reagir, Incluir e Reciclar, e pedi uma audiência ao Sr. Presidente da República. E em outro ele recebeu-me, em que mandei a carta a dizer que temos que defender os nossos idosos têm que ser protegidos, que sempre votaram, foram eles que ajudaram a que haja uma democracia sólida, não sei o que, e não podem ser estados para canto. Na altura riram-se, disse que não é possível, tinham tempo de mudar a Constituição, tinham tempo de adiar as eleições. Deixei lá a carta, o que defender os idosos, depois se não fosse possível mudar a Constituição para 2 dias, dei o exemplo que há juntas freguesias em que as pessoas passam pela mesma porta em escolas 35 mil pessoas, o caso de Irmesinde. Em Irmesinde, votam 35 mil pessoas, passam todas pela mesma porta, das 8 horas da manhã às 7 da tarde. Diz, meu Deus, vai haver um ajuntamento. Não ligaram, pensavam que faziam milagres, que éramos os milagreiros, ok, mas os políticos não fazem milagres, quem faz milagres é a ciência. O único milagre que nos aconteceu foi que tivemos a sorte de ser o país mais ocidental da Europa e do vírus chegar em último até nós. Portanto, isso foi a única coisa que realmente nos chafou na primeira vaga. E não é isso. E não é isso. As plantas caducas. Nós temos também que ser amigos das árvores, também temos que ter afetos para as árvores, temos que plantar, temos que ter árvores que a folha não caia de inverno, porque de inverno os idosos que têm problemas respiratórios morrem quando? No desabrochar. É o desabrochar da folha, né, e a queda da folha. É o frio, é que não há folhas, não há oxigênio, não há tanto oxigênio, porque eles morrem pelos respiratórios. Como o Tino seguramente sabe, porque está do lado de cá, não é? Como eu, não pertencemos a nenhuma... há muita gente a passar muito frio. As casas em Portugal estão muito mal preparadas para o inverno e há muita gente que não tem possibilidade económica de se aquecer, não é? Mas é mesmo, as próprias casas são frias, a construção, nós temos que ter preocupações no futuro, está a perceber o que eu estou a dizer? Porque temos que nos agasalhar. Temos que nos agasalhar. O golpe de frio mata muito, portanto, as pessoas... Eu sei, o meu gabinete é rua, eu trabalho na rua há muito tempo, eu quando dizia que em janeiro faz um frio de rachar, é verdade, porque em janeiro eu sei que há graus negativos, em agosto olha 35 graus. Os políticos, os que decidem, eles estão sempre ali nos 20 graus, lá em cima no gabinete, né? Depois saem pelos elevadores, saem vidros fumados e sempre no quentinho, porque se eles andassem na rua, como anda o padeiro, como anda o merceeiro, como anda o calceteiro, como anda o trolha, como anda o pistoleiro, como anda, está a ver, aí ao tempo, certeza absoluta que as eleições não eram realizadas em janeiro. A mim me entristece muito esta política que nós temos de... nós somos sempre reativos, não é? Nunca somos proativos, nunca antecipamos as coisas. Não, eu antecipei. Eu tive que ser o Presidente da República, o Presidente do RIR, não estava nenhum jornalista à espera para me ouvir.
Nenhum. Eu mandei para todas as agendas, ninguém foi lá. Ninguém, os jornalistas também foram culpados. Os jornalistas também foram culpados, porque também havia um homem que tinha uma causa. Mandei para todas as redações e quando saí, não estava nem os jornalistas à espera para eu poder falar, porque se os jornalistas me dessem voz, certeza absoluta, não, depois os comentadores estavam todos distraídos. Distraídos ou outra coisa que a gente também não sabe muito bem. Otina, eu queria lhe perguntar se, ainda dentro deste tema da pandemia, se acha que os hospitais privados deviam ter sido requisitados mais cedo. Portanto, se logo na primeira vaga devíamos ter requisitado os hospitais privados para começarem a seguir os nossos doentes crónicos que o SNS deixou de conseguir seguir. Claro, estão ali, se eles são aprovados é porque têm condições para tratar das pessoas. Se as pessoas precisam ser tratadas e não há hospitais no público cheio, porque não recorrer ali ao próximo? Nós temos que ter a humildade de vez em quando ao próximo e ao simples. Eu quando digo e disse num debate, eu espero morrer, eu não me importa de ser salvo por um médico privado ou um médico do público, Claro. Porque as universidades privadas ensinam muitos médicos que vão trabalhar para o público e as públicas às vezes ensinam médicos que vão trabalhar para o privado. Médicos, quer dizer, a única universidade que ainda não há universidades privadas de medicina em Portugal, não é? É a única que vai abrir agora a Católica. Mas não é só médicos que se formam, enfermeiros. Há universidades privadas de enfermeiros, de enfermagem, de dentistas, e há médicos dentistas e que não são públicas. Eu posso dar um exemplo da CESP. Sabe o que eu estou a dizer? Eu quando falo médicos e enfermeiros também falo nos assistentes operacionais, falo de quem faz as radiografias, porque há muitas profissões ali envolvidas, quem faz teste de sangue. Eu quando comecei a campanha em dar sangue, porque os políticos falam, mas toda a gente sabe que os médicos precisam de sangue e... Estamos, neste momento as nossas reservas estão em mínimos históricos, não é? Estamos muito mal nesse aspecto agora. Eu dei esse exemplo e fiquei contente ontem de um médico no programa de Bruno Nogueira dizer que, ponto, o único político, até me arrepiei, o único político, ponto, que eu ouvi o mesmo e não sei, e agradecer, ponto, o Tino de Rãs. E o Tino de Rãs, à partida, para muitos, é o que tem menos estudos, não é? Porque olha para mim, mas eu não me importa ter um currículo muito grande, que eu nunca perdi tempo a fazer currículos, nunca perdi. Há muita gente que perde tempo a fazer, passa a vida inteira a fazer currículos. E eu não me importa não ter o currículo. Agora, que além de ter, segundo alguns, menos estudos, neste momento estou a ser procurado por universidades, por gente das letras, para estudar os meus poucos estudos. Isto é um contrassenso. As minhas parábolas, porque agora conseguiram-me ouvir, porque até agora abafaram-me, não é? Porque a comunicação social pegou no tino do palco, no cromo, e esse estava e não conhecia o outro lado do palco, e eu agora consegui passar esse muro. Mostrar o outro lado, não é? O outro lado, porque era o mesmo, eu era a mesma pessoa, a ver, só que as pessoas queriam mostrar e eu agora consegui soltar as amarras. Eu sinto muito neste momento que nós estamos a viver, e para ir buscar uma metáfora que o Tino gosta tanto delas, eu sinto muito que nós estamos metidos no Titanic, que estamos a afundar e que o governo é a orquestra que continua a tocar como se nada se passasse. E tenho muito essa sensação que nós continuamos, o governo continua a tapar o sol na peneira, e portanto eu também quero pedir ao Tino que dentro daquilo que for a sua esfera de atuação, que nos defenda, que defenda os profissionais de saúde e que... Defendo, olha, eu fui, você se viu o brilho nos olhos, o diretor do Hospital de São João, porque eu só dei 450 centilitros de sangue. Uma coisa pequenina, não é? É tipo uma garrafa de cerveja ou de água, deve ser o que eu estou a dizer. A cerveja é 33, isto é 25. Foi o que eu dei. Mas todos os portugueses descem, porque sangue é vida. E o sangue renova-se, sabe o que eu estou a dizer? E às vezes... estamos mesmo muito mal nesse ponto. Nós estamos com as reservas em mínimos históricos. Não, e é que as pessoas têm medo neste momento, mesmo os dadores que haviam, eu sempre dei sangue. Os dadores que haviam de sangue, agora têm medo de ir aos hospitais. E não podemos ter medo. Não podem ter medo, é seguro. A doação de sangue é segura e é uma das únicas exceções que justifica a saída de casa neste momento. Eu passei candidato, eu tive que ter muita coragem, porque o mais fácil para mim era não arranjar assinaturas, por causa do Covid, abandono. Foi mesmo para dar, porque nós temos que encontrar... O Covid é covardia. Eu quando digo, é a primeira vez que o mundo está unido numa guerra contra um inimigo. O mundo já caíram impérios, vários impérios, uma parte do mundo contra outra parte do mundo. Neste momento é o mundo inteiro contra o Covid. Contra não é a natureza, eu gosto muito da natureza. A natureza, o homem é apenas uma espécie. E às vezes o homem comporta-se como se fosse o dono disto tudo, não é? E há outras espécies, e o homem tem que ter a noção que já houve grandes espécies que eram tão grandes e que foram extintas. Agora apenas há ossos, está a perceber? Encontram-se os ossos de vez em quando. E eu não quero que um dia aconteça as espécies que ficarem dizer, olha, aqui há milhões de anos havia uma espécie aqui no planeta, pronto, que diziam que tinham um cérebro e que pensavam que era o único ser pensante.
O homem tem que cair na real. Eu nunca vi nenhum político deste mundo processar a natureza. Nunca vi um Trump, um Putin, instaurar um processo e entrar em guerra contra a natureza. Eu nunca vi. Nunca vi. Tino, eu gostava de falar consigo sobre outro tema. Foi um tema sobre o qual eu escrevi. Foi na altura em que soubemos que, por decisão editorial, né, que o Tino tinha sido excluído dos debates frente a frente. Eu escrevi sobre isso. Escrevi que se este país fosse efetivamente democrático e se comportasse dessa forma, que o Tino, obviamente, teria de ser chamado, e foi. Eu queria lhe perguntar, o Tino teve mais de 150 mil votos nas últimas presidenciais. Eu queria lhe perguntar, foram 152 mil, se não me engano, não é? E tal, alguns ficaram depois das eleições. Pronto, mas foi à volta de 152 mil. 152 e tal, sim. Eu queria lhe perguntar se, quando o Tino soube que tinha sido excluído desses debates, se acha que mais do que excluí-lo assim, se estavam a desrespeitar o seu eleitorado, porque 152 mil pessoas são muitas pessoas, não é? Não são muitas, cobardia. Eu posso ser, porque ele sabia que eu ia ser candidato por medo. Eles não me convidaram porque também queriam-me truncar a minha voz, porque sabem que eu, quando falo, eu sou ouvido. Ou se quem está à frente das televisões, e depois, e mesmo quando as portas fecharam, eles podiam emendar o erro. Porque as listas ainda não estavam aprovadas, nenhuma lista estava aprovada, já tinham marcado os outros 6 candidatos entre eles. Ou seja, andaram com a carroça à frente dos bois. E eles sabiam que eu ia conseguir, se conseguir há 5 anos, também ia conseguir agora. Não ia ficar a meio, porque eu, quando arranco, já estou a ver a meta. Ok? Só que eles tiveram medo dos votos que eu tive e tiveram medo também dos votos que eu possa vir a ter, porque houve milhões de pessoas que não votaram em mim há 5 anos estão arrependidas. Eu nas assinaturas... E temos outra coisa, não é? Nós temos no boletim de voto um candidato que, efetivamente, quer dizer, para umas coisas foram tão rápidos, não é? Que ficámos lá com um candidato que não é candidato. E Portugal tem 9 séculos, se tivesse 9 dias, por amor de Deus, é uma vergonha, isso é anedótico. Eu nem até quero passar, isso é mesmo que coitados. É ridículo, não é? E depois queriam... Como é que isto não se corrige, não é? Como é que não? E depois, isto é assim, eu só vou aos debates por causa das redes sociais, do povo que não se cala e que não está a dormir, o povo está formado e informado. Porque há muita gente que ainda pensa que a comunicação social é hoje como há 40 anos atrás, em que só havia o canal 1 e o canal 2. E havia a Renascença e mais um ou dois. Hoje em dia não, hoje em dia toda a gente tem um canal em casa. E eu só vou, tu, obrigado, e muita gente que se pôs em pé e disse, chega, basta, isto não pode acontecer, não nos atirem areia aos olhos. O povo não é burro, porque alguns ainda pensam que o povo é burro. E a prova é que depois eu fui aos debates, e fui sempre aos debates da Porta dos Fundos, na RTP. Eu não tive nenhum debate em sinal aberto, a não ser com todos, não é? E mandaram às 11 da noite, ok? E mesmo assim consegui chegar. E depois também fiquei... Porque eu não pedi nenhum debate, eu nunca ia pedir, porque eu nunca pedi esmola. Eu nunca fiquei com o número de telefone de um jornalista, eu nunca gravei. Porque eu estudei comunicação e sei muito bem o que é a pergunta, sei muito o que é a resposta e sei muito bem o que é a ética. Nunca, se alguém estava à espera que eu fosse bater à porta e a gente que me pedia para eu apresentar uma providência cautelar contra as televisões, para fazer uma manifestação, para fazer uma greve de fome, eu calmo e sereno, tranquilo, as coisas aconteceram como tinha que acontecer. Há 5 anos abafar-me, há 2 abafar-me no rir, abafar-me, mas eu não pedi, não me queixei, eu não me queixo. Agora fico contente em que as pessoas perceberam, ainda bem que o Tino foi, porque pelo menos houve uma transfusão de sangue entrava na política. Acha que vai haver muita gente que vai votar em si como uma forma de um bocadinho de revolta contra o sistema que nós temos e que vê no Tino, que acha que o Tino é a nossa única verdadeira, sem ser extremista, portanto, a nossa única verdadeira opção antissistema? O único candidato que não é de dentro da máquina, das máquinas? Eu não sou antissistema, eu sou fora do sistema. Ao sistema, ao antissistema, e depois ao fora do sistema. É que eu nem antissistema sou fora do sistema. Mesmo, e as pessoas sabem que sou completamente fora do sistema. Agora que o meu voto não é um voto de protesto. Alguém pensa que o meu voto é voto de protesto, porque eu sei quem votou em mim há 5 anos. Eu tenho esses dados. Não é? O meu voto é de confiança. E depois também tenho algum voto de descontente moderado. Pronto, eu tenho o voto de descontente moderado, que há muita gente que está descontente e quer votar porque o voto é património e que é o descontente moderado. Eu não quero o voto de descontente ressabiado. Sim, mas isso também não me parece que seja o caso. Eu acho que no ponto em que nós estamos neste momento, em que se calhar olhamos para os candidatos e não nos conseguimos rever politicamente em nenhum, acabamos por nos rever um bocadinho mais naquele que
está mais próximo de nós em termos de, como é que eu ia te explicar? Em termos de viver na mesma terra que nós, não é? De pisar o mesmo chão que nós pisamos e de passar pelas mesmas dificuldades. E de se calhar Caramba, posso dizer assim, desculpa lá interromper. Eu achei graça quando disse que era o candidato do povo, os outros também começaram todos com ciúmes, é que também eram do povo. E eu disse, não, eu sou mais povo. E a prova é que sou mais povo, é que nessas eleições fui o único que foi para casa quando o povo foi mandado, percebes? Eles agora não dizem que são, percebes? Porque eles pensam que estão um patamar acima, eles têm que descer à terra. Eu gostava muito que eles ganhassem um bocadinho de vergonha na cara e se arrecadassem em casa também, porque não, isto é um mau isto assim, exemplo para o país que é terrível. Está toda a gente a rir-se. No mundo, Portugal está ali no ranking na frente, né, que o caso, né, e em que toda a gente se riu, os políticos portugueses, a casa a arder, completamente a arder, e eles andam aí a pedir votos quando não há pessoas na rua, a pedir votos quando não há pessoas na rua. Sim, eu estou aqui, eu estou a chegar ao mundo, eu aqui em casa. Também está muito acima da minha capacidade de compreensão, estas campanhas continuam a sair à rua. Eu estou a fazer campanha, eu não cancelei a campanha, estou aqui a comunicar para o mundo. Até é mais fácil para mim comunicar daqui para o mundo, que se fosse porta a porta é muito mais difícil, já porta a porta, né? De rua em rua, não é? Eu aqui consigo, e felizmente mas estou mesmo muito orgulhoso, acredito. Eu estou muito orgulhoso. Tem conseguido falar com as pessoas, Tino? Diga. Tem conseguido falar com as pessoas, mesmo a partir de casa? Tenho conseguido. Eu há 49 anos que ando no meio da rua, mas também se tiver que estar uma semana em casa, porque não, percebes? Agora, os políticos estiveram em casa este tempo todo, não é? Só para assim, tipo de eleições, época de eleições tipo aves de rapina, não é? E agora querem ali aproveitar. Meu Deus. Tino, eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta que eu vou explicar. Eu tenho uma página nas redes sociais que não está diretamente relacionada com... Não tem nada a ver com política, é uma página de maternidade, mas é uma página com mais de 100 mil seguidores e eu perguntei na página o que é que as pessoas que seguem a página gostavam que eu perguntasse ao Tino. Portanto, reuni um conjunto de perguntas e tenho-as aqui. Portanto, há algumas que são um bocadinho mais marotas do que outras, há outras que... Eu gosto do imprevisível, isto é assim, uma coisa que que não peço é que me mandem as perguntas. Eu sei que há candidatos que não sei umas perguntas, só vão se tiverem as perguntas já. Eu gosto do imprevisível. As minhas não as viu de certeza. Mas sei que eu estou a dizer, mas acredita nisto. Eu gosto do imprevisível porque eu gosto que seja a alma a responder. E a resposta é que vem de dentro. A primeira coisa que me pediram para lhe perguntar foi se, ao contrário da candidata Ana Gomes e da candidata Marisa Matias, se o Tino, enquanto Presidente da República, daria alguma vez posse a uma solução governativa que integrasse o Chega? Eu já disse muitas vezes e digo, eu tenho um partido que é o reagir, incluir e reciclar, que é o rir, e em que foi o Tribunal Constitucional que me aprovou o partido. Quem passa agora é o povo atrás das assinaturas e eu respeito muito porque eu não misturo antes com o Tribunal Constitucional. E eu acho que os partidos não se devem meter no Tribunal Constitucional, ok? Se o Tribunal Constitucional aprovou o RIR e aprovou o PSD, aprovou o Bloco de Esquerda, aprovou o CDU, se aprovou também o Chega, eu tenho que tratar os partidos todos igual, porque no quadradinho de voto, quando há eleições legislativas, é tudo do mesmo tamanho. E está aprovado. Eu não posso estar, por amor de Deus, eu não posso estar contra o seria a vontade do povo, não é? Se eles tiverem uma grande porcentagem de votos, quer a gente concorde com ela ou não. Isto assim, foram democraticamente eleitos, isso é independente um bocadinho do que nós gostamos, não é? Eu, se for Presidente da República, aliás, eu estou do outro lado, estou no oposto. Aliás, o Chega é o contrário do RIR, o oposto, está a ver? Mas eu respeito todos os candidatos por igual, são meus adversários. Mas há uma coisa que o Presidente da República tem que fazer, tem que funcionar como o polícia. Imagina, eu dou o exemplo da carta de condução, não é? Eu, para ter um carro, tenho que ter carta de condução, tenho que ter habilitado. Mas mesmo com carta, tenho que saber conduzir bem. E ele tem a carta, não é? Ele tem o carro, que é o alvará, tem a carta. Mas se passar os vermelhos, claro que o polícia tem que ir tirar-lhe a carta. E tirando-lhe a carta, está a ver, ele não pode conduzir, está a dizer. Agora, se respeitar ali os sinais da democracia, está certo que há gente que às vezes anda à boleia da democracia. Eu não gosto quando diz, quero outra república, e concorre a esta. Eu não gosto disso. Isso é mesmo a tirar. Estamos a falar das alterações à Constituição, é isso? Não, ia dizer que concorre a esta para fazer outra. Isto é, sabe que isto é para rir. É para rir. Mas pronto, mas o povo está fino, o povo está sereno. A juventude, tenho certeza que vai votar, porque a juventude aprendeu muito que a eleição do Trump, a vitória do Trump, em que os jovens da América não foram votar, e depois vi muitos jovens a chorar. Vi muitos jovens, mesmo na Europa, minha filha chorou. Né? Aquilo do Brexit também na Inglaterra, a minha filha também chorou quando, está a ver, e quando no dia a seguir a pergunta que foi feita nas redes sociais era o que é a Europa. A pesquisa,
os jovens do Reino Unido queriam saber o que é a Europa. Os pais não ensinaram os filhos o que era a Europa. E tenho a certeza que não vai acontecer isto em Portugal, porque os jovens vão votar e os jovens pensam diferente e os jovens... Nós, sabe, nos arriscamos a ter uma abstenção quase histórica nestas eleições, não é? Mas eu há 8 dias ou 15 dias pensava que ia haver uma grande abstenção. As pessoas agora estão em casa, né? Vão poder sair de casa para desabafar. O povo quer desabafar. O povo, os jovens, a participação, quem mais se abstém, tenho a certeza que vão votar porque querem desabafar e perceberam que o voto deles conta. Acha que são muitos votos de jovens, Tino? Os meus votos de há 5 anos ainda cheiram a tinta. Ainda cheiram a tinta, né? Pronto. E os votos há 5 anos, claro que tive muitos votos de jovens, quando digo muito voto de confiança, mas também tenho muitos votos de idosos. Porque eu consigo entrar em todas. Agora, humildemente, eu vou dizer que é mais fácil ter votos de jovens, porque a minha linguagem é muito mais próxima. E o idoso normalmente vota, é mais conservador, votam sempre igual. Há pessoas que têm 80 anos que votaram sempre no mesmo partido. Sempre. Porque é mais difícil convencer. Só que antigamente, um voto de um idoso valia por 4 jovens. Porque na mesa, eu era presidente junto e havia 2 mesas eleitorais. A mesa dos idosos e a mesa dos jovens. Na mesa dos idosos, em 1000, imagina, 1000 votavam 800. Votavam 80%. Nos jovens, em 1000, votavam 250. Ou 200, a ver. Era preciso um voto de um idoso, para 4 jovens, 3 jovens abstinham. E eu acho que neste momento está nivelado. Eu acho que vai ser igual. Os jovens vão votar tanto como os idosos. Acha que o seu eleitorado é muito nesses 2 polos? De um lado os jovens e do outro lado uma população mais idosa? Eu acho que é. Eu quando disse há dias que eu há 5 anos não tive o voto de caviar. Tive o voto de sardinha, né? E eu acho que... Sardinha é melhor do que caviar. Não, mesmo sem nunca ter comido caviar, eu acho que também vou ter o voto de caviar. Eu acho que consigo atingir as 2 pontas do novelo. Eu acho que tenho a novelo na mão. Ok. Tino, diz que eu vi, quando estive a preparar para esta conversa, não é? Vi algumas entrevistas suas, algumas já tinha visto. Diz que o seu objetivo, que concorre para que haja uma segunda volta. Agora, a pergunta que me pediram para lhe fazer foi: imagine que essa segunda volta, efetivamente, imagine que acontece uma coisa qualquer e que essa segunda volta vai para a frente, mas sem o Tino. Qual era o outro candidato que gostava de ver a concorrer contra Marcelo Rebelo de Sousa? Não, eu ainda não sei quem é que vai à segunda volta. Eu não posso estar aqui honestamente. Não, mas isto é um exercício de adivinhação, não é uma suposição. Mas não é líquido que o Marcelo vá à segunda volta. Pode não ir, né? Qualquer dos 7, né? Se for ir à segunda volta, só pode ir 2, né? Também não quero ir por aí, né? Pronto, imaginando que o primeiro era o Marcelo e que o segundo não podia ser o Tino, quem é que o Tino gostava que fosse? Não, honestamente, eu acho que o primeiro e o segundo vai ser o Tino e o Marcelo. É a minha opinião, honestamente. Mas honestamente, estou disto, acredito mesmo que posso ir à segunda volta. Acredita que vai haver uma segunda volta? Acredito que vai haver uma segunda volta e acredito que posso ser eu na segunda volta. Isso é um bocadinho contrário a todas as sondagens que a gente tem visto, não é? Claro, mas as sondagens, a verdadeira era dia 24. Okay. E não puseram, houve sondagens que não puseram nas sondagens. Não pusessem lá o Marcelo também não tinha votos na sondagem, não aparecia. Porque é que também puseram o Marcelo? E o Marcelo ainda nem candidato era, ainda nem tinha dito que ia ser candidato e já vinha na sondagem. E eu que já tinha dito que ia ser candidato, já tinha anunciado e nunca puseram na sondagem. E não puseram também, porque há muitas sondagens que são feitas nas sedes dos partidos. Temos que saber quem é que paga a sondagem. Uma sondagem que é feita, a primeira pergunta é quem paga aquela, quem é o cliente? Claro que o cliente, se for feito por um partido ou por Marcelo, claro que quem faz a sondagem não quer perder o cliente e põe os pauzinhos aqui a mais e tira os pauzinhos no outro lado. Porque não puseram, alguém acredita que eu há 5 anos, a última sondagem que apareci, na quinta-feira das eleições, imagina amanhã, e domingo, 0,1. Sabe o que é? Eu, em campanha, estava na trofa, olhar para a televisão e ver a minha gente a chorar. Eu no terreno a saber que ia ter votos. E 0,1 gente a chorar. E depois no dia tive 33 vezes mais. Pois é. Acredito, há uma coisa que eu tenho a dizer. Vão ter que pedir desculpas. As empresas de sondagem vão ter que pedir desculpas. Não é o mal que me fazem a mim que eu não ligo. É as pessoas que sabem que eu tenho votos. E estão a tirar areia aos olhos das pessoas. O povo não é burro. Conte-me lá agora aqui uma coisa. O Tino quer ou não quer pôr o Rio no Parlamento? O seu objetivo é ou não é chegar ao Parlamento? Não, eu quando digo que eu não fui deputado por 5 décimas, e fomos abafados, não tivemos visibilidade, que teve a Joacine, que teve a Iniciativa, que teve o Chega. A comunicação social apertou-nos,
porque se eu tivesse, eu acho que tinha lugar no Parlamento, assim, eu queria muito, mas agora não sei se quero ser. Porquê, Tino? Porquê? Não, eu sou candidato a Presidente da República, isto é assim. Algum dia eu, candidato a Presidente da República, vou estar aqui a. E às 10 horas da noite, daquela noite, eu estava aqui na sala onde estou aqui, e o telefone tocava, está quase, porque dava-me muito pesado, né? E está quase, e entretanto vieram os votos, e eu não fui 4 ou 5, 10, né? Tive 1.3 para 1.2 e precisava de 1.6. E o telefone deixou de tocar, mas ninguém me ligou nenhuma. E eu no outro dia acordei, não foi na baleta, foi enterrado, completamente enterrado. E o telefone toca, e era de Inglaterra, era a minha filha. E a Catarina disse: pai, não estejas triste, daqui por 4 anos eu vou ser rica e eu vou-te ajudar na campanha. E pronto, com cartazes e assim, e aquilo que faltou, porque eu não pus um cartaz, eu não pus, e abafado, como o JN não fez nenhuma entrevista, entrevistou os outros 20 líderes, fomos completamente por maldade, porque eles sabiam correr, e na altura o rir atrasou-se 2 meses, porque perderam-se umas assinaturas do Tribunal Constitucional, depois apareceram no mesmo sítio, né? Depois esqueceram-se de as contar. Pronto, claro que às vezes Portugal, não é? desaparecem armas dos paióis, né? Mas não apareceram no mesmo sítio, apareceram do outro lado. Agora, no meu caso, desapareceram a um partido político dentro do Tribunal Constitucional 2.000 e tal assinaturas que estavam lá. Depois só tinham esquecido. O Tino nunca divulgou isso, nunca. Não, eu falei, algum dia eu não podia, porque podia eu estar errado. Está a ver? Toda a gente erra, eu podia. Mas quando as assinaturas apareceram, o Tino nunca quis pôr isso na rua? Não, porque estavam lá, eu deixei as assinaturas, né? E depois eles disseram que eu não tinha deixado aquelas. Só Mas que eu o tinha Tino não acha que isso é, que quando nós não denunciamos esse tipo de situação, não acha que estamos a ser um bocadinho coniventes com a incompetência e com... Não, porque eu não tinha. Eu deixei lá 4 caixas. E só estavam 3 contadas. E a quarta também estava lá. Só que eles esqueceram-se de contar. Foi por lápis, não os contaram. Mas é isso que eu estou a dizer. E o Tino, ao não denunciar isso, não acha que encobriu... Não, eu não podia, porque imagina, porque eles diziam que eu não tinha aquela assinatura. Mas eles depois ligaram-lhe, certo? A dizer que tinham encontrado a caixa. Não acordam depois, quando eu disse, já contei as minhas fotocópias. Vou comparar, vou levar a grafos. Depois elas apareceram, mas pode ser conhecido, não foi por maldade. Eu também não vou estar contra funcionários do tribunal, que são pessoas como eu também erro como calceteiro. Eu não sei das pedras. E tu, como enfermeira, às vezes também erras, né? Mas quando eu erro, não é? Eu assumo os meus erros. Mas eu respeito. E fiquei muito contente que puseram mesmo no acórdão. Contrariamente ao que tinham escrito nas folhas 15 e 16, não sei o quê. Ok? Foram encontrados o lote de 2 meses também acabou por vos prejudicar. E depois eleições, quando não fomos às europeias, depois na Madeira, eu tive 1 mês para fazer listas em todos os círculos, não é? Concorremos em 20 círculos e eu não tive, pronto, lógico, um pouco. E mesmo assim a campanha correu bem, só que fomos pela comunicação social. O que ia acontecer agora? Não é possível fazer uma campanha sem o apoio da comunicação. Agora, eu tenho lutar assim contra Golias. Eu tenho, se tiver 400 ou 500 mil votos, né? Que o RIR, que não tem ninguém, se quiser ir a votos, a comunicação social não vai pegar no RIR, mesmo eu tendo 500 mil votos. Tenho a certeza absoluta que a comunicação social é financiada pelos partidos com o centro parlamentar, né? Eles é que dão o dinheiro para os grandes, para os tubarões, e não chega à imprensa local, à imprensa regional, e claro que tem a pagar favores. Os partidos não podem estar acima de tudo, porque compram, no fundo, não é os jornalistas, porque os jornalistas são todos livres. Os jornalistas compram porque quem põe as direções muitas vezes é o Parlamento, são os partidos com assento parlamentar que... Eu tenho aqui uma pergunta, se calhar para terminarmos, que eu já que é uma pergunta, mas o Tino tem que me prometer que responde, antes de eu fazer a pergunta. Claro que responde, então. Então, a minha pergunta é assim em sentido metafórico, não é? Vamos pensar. Se o Tino tivesse na sua mão uma daquelas pedrinhas da calçada que trabalha a assentar, e se com essa pedrinha pudesse metaforicamente assim, atirá-la e partir os dentinhos de alguém, a quem é que atirava a pedrinha? Não, era tapar aquela pedra. As pedras pequenas aí são muito importantes. Era uma pedrinha muito pequenina para nivelar a justiça. Então essa pedrinha pequenina era atirada a quem? Para tapar os muitos buracos que andam por aí que precisam de ser tapados. Tino, isso é uma resposta politicamente correta. Eu gosto muito de pessoas, sabe muito bem, gosto muito de pessoas. Muito, e gosto de todas as pessoas, gosto de português. Eu não gosto das ideias de algumas pessoas.
Assim, o também não concorda com as minhas ideias. Então, É um eu vou direito que mudar nós a temos. pergunta. Se o Tino pudesse, não magoando ninguém, atirar essa pedrinha às ideias que alguém defende, a que ideias é que atirava essa pedrinha? Claro que eu quando digo, não sei, e toda a gente sabe que eu quando fui buscar aquelas pedras a Peniche e lhes dei assim, tipo algodão, com uma leveza, eu atirei-lhes assim com diplomacia, com... Então, são essas pedrinhas, eram a mesma coisa, eram essas ideias que gostava de poder E consegui. suavemente apedrejar, não é? Eu também acho que o Tino fez uma coisa que os outros candidatos não conseguiram fazer, na verdade. Toda a gente me dizia, vai, ataca o gajo, eu tinha para 500 assessores, e eu ali, na paz do Senhor, na calma. Eu acho que o Tino fez aquilo que outros candidatos que se calhar iriam pensar mais preparados para isso, que não conseguiram fazer. Olha, a minha mãe não tinha 8 filhos, a minha mãe. E minha mãe chamava aos filhos pontos cardeais, que eram todos diferentes. Ela deu 8 educações diferentes. Porque há pais que têm 2 e 3 filhos e dão igual aos 3 e depois dizem a educação que dei a um foi igual para todos e um saiu assim, outro saiu assado. Porque não sabem educar. A minha mãe percebeu. E na nossa cozinha, que o nosso pai deixou, sempre falámos de tudo e sobre tudo naquela mesa, e a minha mãe sempre foi a moderadora. E sempre passámos diferente, e às vezes quando estávamos ali em bicos pés a exaltar, ela pegava na vassoura e dizia, enquanto estiverem debaixo deste teto, quem manda aqui sou eu. E rapaz, nunca aprofundem que não tem sentido. Eu tenho pena é que em alguns debates a moderadora não tenha sido a minha mãe. Como a vassoura da mãe. Que as punha de castigo. A ver, eu também acho assim. Eu acho que nós tivemos debates que resumiram que pareciam a feira, não é? O Tino é que é o candidato do povo, mas eles é que fizeram uma feira, na verdade. E eu não posso esquecer que arranjei muitas assinaturas na feira e queriam fechar a feira. E queriam fechar, percebe o que eu estou a dizer? Foi uma a uma, sempre ali, com o gel, as pessoas assinavam, desinfetavam as mãos, uma a uma, porque eu conheço as pessoas todas que assinaram por mim. Se perguntar ao Marcelo se ele conhece alguém que assinou por ele, o Ayana não me conhece. São agências, né, que andam aí, né, e muitas assinam nem sabem pouco assinam. E foi muito importante nesta eleição, e foi diferente, porque eu há 5 anos pedia assinaturas, era quase por favor. Pedia assinaturas, as pessoas faziam assim, despachavam. E era com muita insistência, e lá consegui, mas mesmo em cima da meta. Agora, e não tinha máscara. Mas na altura, era em 10 assinavam 2 pessoas. Eu agora com máscara, eu chegava aos carrinhos dos supermercados, e as pessoas iam buscar o carrinho, e eu dizia, as primeiras pessoas afastavam porque não me conheciam, mas eu depois falava, eu sou o Tino. E as pessoas pela voz, eu sou candidato pela força da minha voz, é por isso que eu gosto muito de rádio, até gosto mais da rádio que televisão, porque a voz tem muita força, e foi a minha voz que me deu vez para poder estar nesta eleição, e agradeço àquela gente que ouviu a minha voz e que assinou por causa da minha voz. Eu quero agradecer-lhe muito por ter participado nesta conversa comigo, muito obrigada por isso. Vamos dar a nossa conversa por terminada, desejo-lhe muito boa sorte para o que aí vem, e desejo que continue a dar o exemplo a todos os outros candidatos e que se mantenha em casa. Ok, obrigadinho, força. Tá. Muito obrigada. Obrigado eu e obrigado público. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.